Paz do Senhor, meus irmãos, neste domingo, chamado Domingo da Ressurreição, né? Já é uma tradição, o domingo em que Jesus ressuscitou. E ao primeiro dia, né? Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Quero dar uma paz ao Senhor, saudar todos vocês com bem-vindos, vocês que estão agora acompanhando a mensagem. Nós estivemos agora acompanhando o louvor, né, com o irmão Arthur e sua esposa Hannah, e já sentimos a presença de Deus, já ouvimos os louvores, e agora vamos para o momento da mensagem. Essa mensagem eu queria estar falando especialmente para vocês sobre a ressurreição de Cristo. Nós já falamos sobre o sacrifício de Cristo na sexta-feira, onde nós falamos do derramamento do sangue de Cristo, de como Ele nos amou, como Ele ofereceu a sua vida por nós. Agora nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero falar alguma coisa sobre os fatos históricos. Porque os evangelhos sempre citam algumas coisas, há coisas peculiares, há coisas que os evangelhos sempre falam, que é um túmulo vazio e a aparição de Jesus Cristo depois de morto, ou seja, ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos. Amém? Quero agradecer a presença dos irmãos. Aqui nós temos, né, no Facebook, os irmãos, a Lorena, irmã Vânia, irmã Leia, irmã Rosa, Deus abençoe, Valdira, Marcos. Se eu não puder falar o nome de todo mundo, tá, meus irmãos? Vocês me perdoem. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram da igreja. Vamos começar a mensagem? Primeiro eu quero fazer uma oração com você. Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos que estão em suas casas, mas estão, ó Pai, em comunhão contigo neste momento. Deus amado, este momento, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então este momento é um momento em que as pessoas estão em suas casas, na quarentena, respeitando as ordens das autoridades, ó Senhor, respeitando o Ministério da Saúde, sabendo, ó Deus, da seriedade desta pandemia que estamos vivendo no mundo todo e tem afetado até as nações mais poderosas da Terra, como Estados Unidos e as nações europeias. Deus, e nós sabemos que isso não foi por acaso, mas também aquilo que o Senhor já profetizou no livro de Mateus, capítulo 24, onde o Senhor nos diz que nos tempos do fim haveriam as epidemias, haveriam as pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos. Mas isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. Deus, por isso eu te peço neste momento que a sua igreja possa se voltar ainda mais, com mais força e mais vontade ainda de te servir, sabendo que o tempo está próximo, sabendo que o Senhor está voltando e sabendo que o mesmo Cristo que ressuscitou novamente vai aparecer para nós nas nuvens do céu para arrebatar a sua igreja e que nós possamos ser uma noiva preparada, que nós possamos estar preparados para que este dia, ó Deus, possamos ser, ó Deus, arrebatados por Ti. Deus querido, no nome de Jesus eu te peço que a Tua palavra possa encontrar a necessidade dos irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações, a todos que estão nos assistindo, no nome de Jesus. Amém. Amém, a paz do Senhor, irmão Valdineia, Eliane, que mais? Os irmãos que já entraram, Aline Martins. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá? O livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos começar a ler esse texto. Você abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler no verso 13, que diz assim: E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. Eu estou em 1 Coríntios 15, agora 14. E se Cristo não ressuscitou,
Logo, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Paulo, então, começa a sua explicação sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. A igreja de Corinto, explicando sobre a ressurreição. Os judeus, havia pelo menos dois grupos principais de judeus, que são os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, também não acreditavam nos anjos. Os fariseus acreditavam nos anjos, acreditam na ressurreição. E antes da morte de Jesus Cristo, os fariseus, já estudantes da palavra, eles sabiam que o Messias, né, na sua palavra, ele ia sofrer. Isso não é o entendimento dos judeus hoje, a maioria dos fariseus, vamos dizer assim, os judeus de hoje, mas da época eles entendiam isso, porque eles leram Isaías capítulo 53, que fala claramente do sofrimento do Messias. E logo também porque o próprio Cristo disse que ao terceiro dia iria ressuscitar dos mortos. E isso era um fato que Jesus sempre disse para eles. Os próprios discípulos não conseguiram compreender, não conseguiram entender, tanto que os discípulos, depois da morte de Jesus, ficaram cabisbaixos, tristes, eles ficaram escondidos, né? Porque eles não entenderam, eles estavam escondidos também por causa da perseguição romana, porque eles tinham medo de ser mortos também e crucificados talvez junto com Jesus. O único discípulo que acompanhou a crucificação de Jesus foi João, né, o discípulo amado, e tanto que lá na crucificação, Jesus, em uma das 7 frases que ele vai dizer na crucificação, né, várias frases que ele diz, dessas 7 frases, uma ele vai dizer: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Estava apontando para João, o seu discípulo amado, e João passou então a abrigar a Maria, mãe de Jesus, em sua casa, e passou a ser também a sua mãe. E ele passou a cuidar da mãe de Jesus. Então, depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram ali desanimados. A gente conhece também a passagem dos discípulos em Emaús. Eles estavam ao caminho de Emaús e Jesus aparece para eles, mas eles não perceberam que era Jesus. Olha que interessante. Depois de Jesus ressuscitado, ele não tem uma forma de um anjo, ele não brilha no escuro, ele tem uma forma humana. Ou seja, Jesus ressuscitou em carne. Jesus ressuscitou no mesmo corpo que ele tinha na forma humana. Então, ele podia andar por entre as pessoas e as pessoas não iam perceber algo diferente, não iam saber se é um anjo, não iam ver um brilho saindo do seu rosto, nada disso. Porque Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele mesmo padeceu. Tanto que Jesus vai aparecer para os seus discípulos e vai dizer: Tomé, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui na minha cicatriz, né, onde ele foi transpassado, me dê algo para comer. E ele comeu pão e mel na frente ali dos discípulos, provando não só que ele podia comer, que ele era ele estava na forma humana como ele foi ressuscitado. A única diferença é que Jesus agora ressuscitou num corpo ressurreto, num corpo glorificado, ou seja, onde ele não poderia sofrer mais, onde esse corpo ressuscitado não poderia ser preso às leis naturais, às leis físicas. Bom, sobre a ressurreição, eu gostaria de falar algumas coisas. Como eu já falei, os evangelhos falam sobre o túmulo vazio, sobre as aparições de Jesus após a sua morte, né? E a nossa fé, ela está baseada, ela está intimamente ligada à ressurreição. Se a gente não acreditar na ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã. Foi isso que Paulo disse aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. No verso 19 fala assim: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis
de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Aleluia! Por isso que Paulo também escreve aos Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses, lá nos capítulos 4, ele vai dizer que as pessoas estavam com medo, porque os seus parentes, os cristãos, estavam morrendo. E ele começou a dizer para os tessalônicos, né, para a igreja de Tessalônica, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Não fiquem preocupados, porque eles vão ressuscitar no dia da vinda do Senhor. E ali a gente vê essa passagem. Vamos ler comigo então, porque é muito importante que a ressurreição de Jesus, ela tem algo intimamente ligado também com a nossa fé sobre a nossa ressurreição. Tá bom? Então, Tessalonicenses, lá no capítulo... no capítulo 4, verso 13. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, um grande barulho, alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Ou seja, a ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que nós também vamos ressuscitar com ele. Ora, se Jesus ressuscitou e ele é a primícia dos que dormem, ele é a primícia dos ressuscitados, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Então, aquele que crê em Jesus, ele vai ressuscitar. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Agora, vamos pensar em você que não é evangélico. Em uma pessoa que ouve falar sobre Jesus, mas entende que a ressurreição de Jesus é como se fosse uma lenda. Bom, existem alguns argumentos que eu posso dizer para você. Será que nós devemos crer na ressurreição de Jesus apenas pela fé? E sim, posso dizer que sim para você que é cristão, que acredita em Jesus. Mas existem também a forma de você ter evidências de que Jesus ressuscitou e de que verdadeiramente este fato histórico dito pelos discípulos, dito pelos escritores dos evangelhos, é verdade. Então, existem, por exemplo, formas científicas de ver isso. Para você estudar, né, se um evento realmente aconteceu, se um fenômeno aconteceu, você tem, por exemplo, o estudo de caso, você tem uma pesquisa bibliográfica, você tem uma análise laboratorial, você tem uma investigação forense, que é, por exemplo, ver vestígios, né, pesquisar em vestígios, por exemplo, é o caso da arqueologia, é o caso de uma investigação forense, de um assassinato. Então, no caso de Jesus, isso seria impossível, né? Mas existem outros métodos. A gente pode usar uma metodologia melhor para que isso possa, então, comprovar se Jesus é realmente um ser histórico. E isso é inegável na história de que Jesus realmente existiu. Porque é a mesma metodologia usada, por exemplo, para saber se César existiu, se Alexandre realmente foi à Índia, se Cleópatra administrou e foi ali uma rainha do Egito, se Gengis Khan existiu. É a mesma metodologia porque são pessoas que viveram há muitos anos atrás. E se as suas histórias são verdadeiras? Nós vamos usar então uma investigação particular, do particular
para universal. Então, nós temos, por exemplo, fora da Bíblia, várias pessoas que disseram sobre a ressurreição de Cristo, sobre que Jesus Cristo existiu. É o caso de Flávio Josefo, um escritor hebreu que participou do exército romano, era um escritor romano, mas ele era de origem judaica. Nós temos o Tácito, que é um historiador romano que também escreveu sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Nós temos o Luciano de Samosata, grego, um escritor grego que também fala de Jesus. Nós temos os escritos da tradição judaica, Talmud, ainda que não crê em Jesus como Messias, mas que também relatam sobre a vida de Jesus, que Jesus existiu. Nós temos o Teledot de Yeshu, do século V, que também fala sobre Jesus, e nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. O interessante, irmãos, é que no ano 41 depois de Cristo, Paulo, já convertido, escreve cartas, como eu citei para você, Tessalonicenses, aos Coríntios, e nessas cartas ele já está falando que a ressurreição de Jesus Cristo é verdadeira, é real, e que é um fato histórico, um fenômeno, um milagre que aconteceu, e que disso dependia toda a fé dele. Irmãos, você acha que aqueles discípulos seriam capazes de morrer, serem torturados, serem crucificados, como foi o fato de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como é o fato de Tiago, que foi assassinado, como é o fato de tantos outros discípulos que foram torturados e mortos para que negassem a Cristo? Você acha que eles iam fazer isso se tudo aquilo fosse mentira? Você acha que se Jesus fosse então morto, os discípulos teriam coragem de enfrentar os soldados romanos, abrir a tumba, conseguissem passar pelos soldados romanos primeiro, né? Depois arrastar aquela tumba extremamente pesada, né? A pedra onde ele foi enterrado, roubar o corpo de Jesus e depois passar pelos próximos anos sendo torturados e torturados, virando mártires como Estevão, virando mártires como o próprio Paulo. Eles iriam fazer isso se realmente Jesus não tivesse ressuscitado. Então, irmãos, é incabível em nossas mentes saber disso. E nós sabemos que o Evangelho, ele coopera com isso. Um analista forense, um estudante, né, de criminalística forense dos Estados Unidos se converteu ao ler os Evangelhos. Então, o que ele fez? Ele estava lendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e começou a analisar os evangelhos como se ele estivesse fazendo uma investigação. Ou seja, como se ele chamasse 4 testemunhas e essas 4 testemunhas falassem o que tivesse visto e ouvido. E é assim que acontece quando nós estudamos um crime, nós chamamos as testemunhas. E muitas vezes acontecem de testemunhas falarem relatos falsos, ou seja, vamos combinar aqui e nós vamos falar que nós vimos ele pular de tal muro e ele chegou assim, e se os fatos que essas pessoas disserem foram muito iguais, exatamente iguais, esses fatos vão cair por terra. Por quê? Porque a gente espera que as pessoas digam coisas diferentes, mas que na forma central do assunto elas vão convergir o que elas vão dizer, mas as outras coisas vão acabar sendo diferentes. Por quê? Porque a visão de cada testemunha é diferente. Uma vai estar na sacada do prédio, a outra vai estar na rua, a outra vai estar dentro do carro passando. Então, pode divergir algumas coisas que elas relatarem, mas no final, o relato vai corroborar e eles vão conseguir, né, os analistas criminais vão conseguir ver e desvendar o caso. Foi assim que ele fez. Ele leu o livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas e João. E conforme ele ia lendo, ele teve que comprovar, ele teve que aceitar que realmente Jesus existiu, que realmente Jesus morreu e ressuscitou, e que aqueles discípulos viram Jesus depois de ressuscitado. E ele teve que se render, então, a esses fatos. E mesmo estudante de criminalística, e mesmo como uma pessoa ateu,
que não acreditava em Deus passou a acreditar em Jesus Cristo. Nós temos também um outro escritor altamente conhecido da nação brasileira, Augusto Cury, psicólogo, formado ali na USP, professor, um exímio estudante, fez uma tese famosa e hoje continua sendo escritor de livros e ele fez então uma análise da mente dos grandes homens como Alexandre o Grande, César, e ele não quis deixar de fora a figura de Jesus. E quando ele começou a estudar Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele também em seus estudos acabou se rendendo a esse Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ele não pôde se conter diante de todas as ações que Jesus fazia, porque ele realmente reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Se os discípulos realmente quisessem que as pessoas acreditassem neles, se realmente eles quisessem fazer uma propaganda da ressurreição de Jesus, eles poderiam dizer que Jesus foi para o pleroma, porque aí Sócrates e Platão iam acreditar nele, muitos gregos iam acreditar nele. Se ele dissesse que Jesus morreu, não ressuscitou, mas viveu uma vida íntegra, então os epicureus, os estoicos iam acreditar neles. Se ele dissesse que Jesus reencarnou, Pitágoras ia acreditar nele, muitos egípcios iam acreditar nele, muitas pessoas da cultura oriental da época iam acreditar nele. Mas não. Quando ele chega lá, Paulo, por exemplo, em Atenas, em Atos 17:34, fala assim, que Jesus ressuscitou dos mortos. E quando ele falou isso, os atenienses já não queriam ouvir Paulo sobre isso, porque eles não acreditavam na ressurreição. Será que eles iam sofrer torturas, perseguições, iam ser martirizados? Será que eles iam pregar sobre a ressurreição, que era exatamente aquilo que era contrário a toda a filosofia, tudo aquilo que as religiões em volta pregavam? Não. Eles não iam fazer isso. Se eles quisessem realmente que as pessoas crescem neles, eles iam arrumar um jeito, uma forma, um marketing para que Jesus fosse aceito entre as pessoas. Mas não, eles pregaram Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou dos mortos. Amém? Então, nós temos mais do que muitas evidências históricas de que Jesus ressuscitou. E eu quero ler para você este último versículo, para que você também glorifique ao Senhor comigo e creia no Senhor Jesus. A palavra diz assim, nós vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 1, no verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos. Isso ocorreu mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Mas quase 60 anos depois de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado. Então nós vemos aqui João, vosso irmão, companheiro na aflição e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, que fica na Grécia, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Paulo tinha sido preso e estava nessa ilha carcerária chamada Patmos. Ainda existe essa ilha até hoje lá na Grécia, onde João, evangelista, foi preso. E fui arrebatado em espírito. No dia do Senhor eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver com quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro no meio dos 7 castiçais. Um homem, um filho do homem, vestido até os pés, com uma veste comprida, cingido com um peito e com um cinto de ouro. Sua cabeça era branca como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, labaredas de fogo. Seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, na sua boca saía uma espada de 2 fios.
Seu rosto era como o sol, e como o sol na sua força, quando resplandece na sua força. E eu vi, e quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. E fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? E esta é uma palavra para você crer. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia. Nós estamos vivendo numa época em que, neste mundo, nós temos aflições. Mas Jesus Cristo tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E João, depois de pregar o evangelho por tantos anos, João Evangelista, ele vai ser preso, ele vai ser o último dos discípulos sobreviventes. E Jesus vai aparecer para ele na ilha de Patmos. E vai dizer: todas as coisas que eu te mostrar, eu quero que você escreva as 7 cartas e mande para essas 7 igrejas. Tudo que eu te mostrar, tudo que eu te revelar. E aí, quando ele olha, ele vê Jesus ressurreto. Agora não é mais aquele Cristo com uma forma humana, mas ele vai ver Jesus com cabelos brancos, com uma lã branca, simbolizando a sua eternidade. Ele vai ver olhos como chama de fogo, que simboliza o Deus que tudo vê. Ele vai ver os seus pés semelhantes a um latão reluzente, os pés limpos, brilhantes, que significa também a santidade. E uma voz de muitas águas. E aqui ele vai dizer: fui morto. O próprio Jesus agora vai testemunhar e dizer: fui morto, mas eis aqui, estou vivo. E isso ele está falando, colocando a mão direita sobre João e falando: eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ainda que nesta pandemia cristãos possam perder a sua vida por causa da doença, Jesus manda te dizer: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ainda que você passe por tribulações nessa terra, Deus manda te dizer: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que ressuscitou dentre os mortos é o único que pode dizer que eu tenho a ressurreição e a vida. É o único que pode dizer: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você possa comemorar, agradecer a Deus por esta bênção na sua vida, que Jesus Cristo ressuscitou e que a sua fé não é vã. Continue crendo nesse Deus poderoso que ressuscitou o Cristo dos mortos e vai ressuscitar também no último dia. Mas eu acredito que nós somos já a geração que vai ver a vinda de Cristo. Então nós vamos ver os mortos, os santos que já morreram antes de nós, ressuscitarem e vamos encontrar juntamente com eles nos ares e vamos ver o nosso Senhor ressurreto, do jeito que João viu. João viu Jesus ressuscitado. João viu Jesus em glória e nós também vamos ver. E você que ainda não tem esse Jesus no coração, que você também possa recebê-lo. Vamos orar então? Deus querido, nós te agradecemos, te louvamos por essa mensagem e nós cremos que o Senhor ressuscitou dos mortos e essa é a nossa maior esperança, que um dia também ressuscitaremos contigo. E Deus, e também teremos um corpo glorificado, que também iremos morar na glória e no céu. Deus, que o Senhor venha dar a oportunidade para cada pessoa que está assistindo, aquele, Senhor, que está afastado de Ti, aquele que precisa ouvir, ó Deus, essa palavra e precisa voltar para os seus caminhos, que o Senhor venha dar essa oportunidade. Senhor, dê a oportunidade ao Brasil de ouvir a Tua palavra, de se converter dos seus maus caminhos, de buscar ao Senhor, de se humilhar
e juntos possamos também, ó Deus, numa igreja forte, uma igreja avivada, receber esse Cristo que em breve virá. Deus, que nós possamos nos preparar no nome de Jesus. Assim oro por cada vida. Senhor, supra as necessidades dos teus filhos em glória, no nome de Jesus. Ó Senhor, traga cura, traga unção, proteja os teus filhos no meio desta praga, proteja os teus filhos no meio dessa epidemia. Tanto, Senhor, ó Deus, de faltar alguma coisa, proteja os teus servos. Assim eu oro e abençoo os teus filhos no nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos, vocês que nos assistiram, que Deus abençoe sua vida e comemore esse seu Cristo, Messias, Filho de Deus, que morreu pela sua vida, mas ressuscitou para te mostrar que ele tem poder sobre a morte, que ele não pode, que ele nada pode segurar esse amor de Deus, e este amor de Deus está disponível para a sua vida. Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus.